Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um trabalho de reunião pública no dia de hoje. E que prazer, né, gente, estarmos juntos aqui, tendo mais uma oportunidade de estudar. Acho que fiquei sem som. De conhecermos um pouco mais a respeito do Evangelho, de termos a oportunidade, realmente, de aprendermos e exercitarmos aquilo que foi alvo do nosso aprendizado. Bom, hoje eu trouxe para vocês uma mensagem que fala sobre a fraternidade. E que falta que a fraternidade faz em nossa sociedade. E que bonito exemplo que os bons espíritos nos dão todos os dias de fraternidade. Essa mensagem é de Emmanuel, do livro Irmãos Unidos. E diz assim: Ano novo sempre sugere um balanço de nossas relações com o tempo. Quantas promessas não cumpridas, quantos planos frustrados. E aqueles que já se deixaram registrar no livro divino da responsabilidade perante Deus. Fazem contas com a própria consciência, renovando votos de serviço, compreensão, devotamento e renúncia. Se desejamos, porém, penetrar o segredo das horas, com a realização de nossas esperanças mais elevadas e com a execução gradual de nossos projetos, necessitamos de algo que nos modifique, à frente dos semelhantes, que nos suavize as atitudes, que nos traga correntes de simpatia, que nos inspire o trabalho incessante e digno e que nos alimente o espírito em mais altos padrões de serviço e confiança. Esse algo, meus irmãos, é a fraternidade, profundamente sentida e sinceramente vivida, que auxilie nossa alma, incentivando-a no bem, porque sem fraternidade há sempre gelo e sombra, indiferença e aspereza no santuário do coração. Perdão, gente, essa mensagem não é de Emmanuel, é de Nina, do livro Irmãos Unidos. Fraternidade, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar todos os dias e renovar os votos de fraternidade com os nossos semelhantes também todos os dias. Me lembra muito aquela passagem onde diz de que vale a fé sem obras. É maravilhoso, gente. É maravilhoso estudarmos. É maravilhoso acreditarmos, porque a fé quer dizer acreditar. Acreditarmos em Deus, acreditarmos na vida, acreditarmos em nós mesmos. É maravilhoso. Mas se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, pouco levaremos desta vida. De que adianta comprar uma geladeira e não utilizá-la? Deixar lá na casa, dentro da caixa guardada. Ou então comprar aquele carro dos sonhos, mas nunca andar nele, nunca dar uma volta nele, nunca ter esse prazer. Assim somos nós. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós temos a oportunidade do aprendizado e não exercitamos. Fácil não é não. Porque falar em reforma íntima, falar de fraternidade é falar de reforma íntima, viu, gente? De mudança de hábito, de mudanças de postura. E falar de reforma íntima, pense num negócio difícil. Mas também pense num negócio necessário. Até para que sejamos mais felizes. Quando nós começamos a nos compreendermos mais e percebermos a necessidade de mudarmos, somos pessoas mais felizes. Com o decorrer do tempo, tantas coisas que nos inquietavam lá atrás, a gente começa a pensar, meu Deus, eu me aborrecia com isso, com aquilo. Minha nossa, e hoje eu já nem me importo mais. Passa batido. E assim nós vamos nos tornando pessoas mais tranquilas, pessoas mais pacíficas, pessoas mais amorosas, mais fáceis de conviver.
A fraternidade, ela cria um elo que une as pessoas. Não devemos falar de fraternidade apenas numa virada de ano. A fraternidade, ela precisa ser falada em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações. Desenvolvermos a empatia, aquele sentimento que faz com que a gente analise o outro, mas percebendo todas as situações que envolvem aquela criatura. O que levou a pessoa a fazer aquilo? Se eu estivesse no lugar dele, será que eu não faria igual? Quem sabe até não faria pior. E dessa forma, nós vamos tendo um olhar mais benevolente em relação ao nosso próximo. Então, que o convite de hoje, da fraternidade, fique para cada um de nós. Que todos nós hoje, quando formos nos deitarmos, que a gente pense um pouquinho. Sabe, Chico Xavier, ele tinha esse costume. E Santo Agostinho também. Antes de dormir, ele se deitava e ficava pensando em tudo que ele tinha feito durante o dia. Aí Chico Xavier, ele invertia. Tudo que ele fez com as pessoas, ele imaginava que as pessoas estavam fazendo com ele. Se ele se sentisse ofendido, no outro dia ele ia pedir desculpa à pessoa. Porque muitas vezes nós temos gestos, atitudes um pouco rudes, que às vezes nós não gostaríamos exatamente de sermos tratados daquela forma. Então Chico, ele sempre tinha esse cuidado de se colocar no lugar do outro e fazer realmente, digamos assim, essa troca de posições, e assim ele ia avaliando as atitudes dele, como ele mesmo dizia, é a forma que eu encontro de me observar e de perceber como eu estou tratando as outras pessoas. Fraternidade, ela vem acompanhada de respeito. Eu sempre gosto de dizer, não existe caridade sem respeito. A fraternidade também é um sentimento que acolhe a pessoa, sabe? É um colo carinhoso, um colo cuidadoso, é um colo respeitoso. Onde existe humilhação, não existe fraternidade. Então, que fique para todos nós o convite para reflexão na noite de hoje e que tenhamos o prazer de aos pouquinhos, viu, gente? Devagarzinho, de degrau em degrau, nem que a gente vá arrastando o pé. Sabe quando a gente sai andando assim, bem devagarzinho, chega só arrastando o pezinho? Nem que a gente vá arrastando o pezinho. Mas que possamos caminhar um pouquinho mais durante essa passagem aqui na Terra. Vamos fazer a nossa prece inicial. A nossa palestra de hoje é com a nossa irmã Paula Uchoa. E que prazer receber, gente, é uma amiga muito querida. Não é? E hoje nós vamos trabalhar o tema conflitos existenciais no mundo de transição. E que tema bom, viu, gente? Olha que tem muita coisa boa para a gente escutar aqui hoje. Vamos fazer a prece inicial com a nossa irmã Solange, não é? E clamarmos a espiritualidade, todo esse aconchego que ele sempre tem a nos oferecer, todo esse cuidado. Eu estava lendo, semana passada eu estava lendo um livro que eu achei bem engraçado, que dizia assim, os nossos irmãos mais velhos, se referindo aos bons espíritos, cuidando dos irmãos mais novos, que somos nós aqui na Terra. Então é exatamente isso, somos uma grande família, onde os irmãos mais velhos estão cuidando dos irmãos mais novos. Boa noite a todos e todas. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos no nome dEle. A Deus, nosso Pai de infinita bondade, a espiritualidade amiga presente aqui nesse instante, nesta casa, iluminando, nos ajudando a compreensão da lição que está para vir através da nossa irmã Paula Uchoa, e que possamos manter nosso pensamento com muita ternura, com muita paz, com alegria também, para receber tudo que nos será enviado nesta noite. Agradecemos também a presença do nosso querido patrono Francisco de Assis. Que Jesus nos ilumine por mais uma noite de aprendizado
e que passo a palavra à irmã Dani, para que possa dar os trabalhos por iniciados nesta noite. Que assim seja. E agora vamos começar, né, a nossa palestra falando sobre os conflitos existenciais. Obrigada, Dani. Vamos lá? Boa noite. Está muito fraco. Vamos novamente. Boa noite. Agora, Dani. Foi bom? Gente, sejam muito bem-vindos a este lugar maravilhoso, que acolhe, que acalma, que nos ajuda a encontrarmos, né? Nessa caminhada divina, seara de Deus. Quantas coisas boas, não é? O seara proporciona aí na nossa vida, quantos aprendizados. A gente tem a Maria que canta tão lindo para a gente. Tem o Mário com seu coração bondoso, a Solange, a Dani, a Rita. Pessoas maravilhosas que a gente guarda no nosso coração. E a gente leva também lá para o Lar de Maria, que é a nossa casa, onde nós fazemos parte. E recebam todos vocês também um abraço fraterno de lá, o Mário. O Bruno estava aqui, não foi? Semana passada, que faz parte também. E, para quem não me conhece, eu sou Paula, à disposição de vocês. E hoje a gente vai conversar, a gente vai bater um papo aqui sobre os conflitos existenciais, que quase ninguém tem nenhum conflito existencial, né? Não faz parte da nova era, não faz parte da transição planetária, né? Então, assim, vai ser um papo bem tranquilo, bem leve, sem estresse. Tem alguém estressado? Ansioso, tem alguém? Quase ninguém. E esse tema é um tema atual, real, angustiante, desafiador também, porque nós somos desafiados todos os dias de nossas vidas, porque todos os dias a gente tem algo a resolver. E nos últimos 50 anos, mais ou menos, a gente tem resolvido, eu vou mais para perto, os últimos 30 anos, a forma pela qual a gente resolveu lidar com esses conflitos existenciais que faz parte do nosso dia a dia, a gente escolheu um caminho de muita dor. A gente escolheu, e a gente tem o livre-arbítrio. E por esse livre-arbítrio, baseado em tudo que nos angustia, a gente escolheu o caminho da falta da fraternidade. A Dani abriu hoje falando sobre a fraternidade. E a fraternidade faz parte também desse momento nosso, mas a falta dessa fraternidade. A gente escolheu o caminho da intolerância, inclusive com a gente mesmo. A gente é impaciente com a gente. A gente escolheu o caminho do desamor, escolheu o caminho da injustiça, do apontar o dedo, do ciúme, da raiva, da inveja, da cobiça, do querer mais. A gente escolheu o caminho do querer mais. A gente está sempre querendo mais. Mais bens materiais. Mais amor daquela mãe que tem 5 filhos e a gente acha que ela ama o filho mais do meio do que a gente. Mais amor do nosso marido ou da nossa esposa, porque a gente acha tudo muito pouco. É como se tudo que a gente tem hoje não fosse o suficiente para a gente viver.
tudo é muito pouco para a gente. A gente vive sempre insatisfeito. Sempre. A gente já acorda insatisfeito, pensando nas obrigações que tem que fazer ao longo do dia, não feliz com estas obrigações, ou porque estas obrigações não te remuneram como você acha que deveria ser remunerado, ou porque acha que é um subemprego e se acha acima daquilo que você está, daquela atividade que você está executando. Infeliz porque a pessoa que você convive não te compreende. Se vai para se tem sua religiosidade, busca uma religião para vivenciar sua religiosidade. Só observa o lado feio que tem, como se tem em qualquer lugar, o lado feio daquela religião. Ou olha sempre a religião do outro com um olhar também de impiedade. Olha quantos conflitos a gente vive aqui dentro da gente, duelando o tempo todo. E a gente sem entender por que é que nós somos injustiçados. Porque a gente tem, inconscientemente, a gente se coloca no lugar de vítima. E acha que o mundo é injusto com a gente. Então, a gente, nos últimos 30 anos, a gente escolheu um caminho de muita dor para a gente amadurecer aqui na Terra. E quando a gente fala da transição planetária, né? E quando a gente acredita com convicção na literatura espírita, em Allan Kardec, na forma como ele trouxe para a gente, através das mensagens dos espíritos, tudo que nos envolve aqui na Terra, quando ele fala de ciência, religião e filosofia, aí a gente meio que acalma o coração, se realmente a gente ler com convicção. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. Se não fosse o Espiritismo, na minha vida, eu não estaria aqui com vocês hoje. Por mais que você seja um trabalhador da mente humana, que eu sou psicóloga, e a gente acha que psicólogo não adoece porque trabalha com a mente e está todo mundo saudável. É ilusão. A gente acha que médico não se suicida e o número é muito alto, principalmente na área de saúde. Então, quando a gente pensa em conflitos, todos nós temos. E se não fosse o Espiritismo fortalecendo, mostrando o caminho, o Espiritismo é bússola. Ele é nossa bússola. Através dele a gente consegue saber por que é que a gente está aqui, por que é que a gente sofre, para onde é que a gente vai, quem eu vou reencontrar. Qual é a doutrina que consegue explicar? E eu não estou falando numa perspectiva religiosa não, tá? Para aqueles estudiosos que aqui estão, estou falando numa perspectiva científica, porque Allan Kardec falou na Gênese que a gente tinha que estudar. E a ciência iria ajudar muito a gente. No último capítulo, aí para a gente entender essas dores da alma que a gente enfrenta, e eu falo para vocês dessas dores muito próximo a vocês, porque eu passo o dia ouvindo as dores da alma. Esse é o meu trabalho. E me assusta como essas dores só aumentam. Tem que ler, eu disse, eu vou ler porque eu quero entender, para eu poder me ajudar e ajudar os meus amigos, meus irmãos, ajudar nas palestras, ajudar os pacientes. E eu digo a vocês,
a psicologia só não responde, a ciência psicológica, com todo respeito, aqueles que estudaram para fazer da psicologia o que ela é hoje, ela sozinha não explica. O que me explicou foi o espiritismo. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês, como profissional da área de saúde, antes de entrar na gênese em obras póstumas, que a gente vai falar sobre isso, para a gente cuidar da nossa integridade psicológica. A gente precisa cuidar da nossa cabeça, porque quem adoece tudo na nossa vida, primeiro é a cabeça. Está tudo aqui, ó. E a gente não valoriza isso, porque a gente acha que a gente só deve cuidar da nossa integridade psicológica no consultório de psicologia. E não é verdade. Porque tem gente que diz que não pode pagar psicólogo. E é verdade. Mas não precisa. Porque o maior psicólogo, o maior que nós temos, se chama Jesus. Então, quando tiver angustiado, conversa com ele. Não tem psicólogo melhor, meus irmãos. Mas cuidem da saúde, da integridade psicológica de vocês. Mas não deixem de conversar com Jesus. Como a gente está conversando aqui. É esse bate-papo aqui, normal. Não precisa ter palavra bonita. Mas se abre, coloca para fora, não guarda isso. Porque quando a gente guarda, isso se transforma em câncer. Coloque isso para fora. A gente quer cuidar do corpo, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não cuida da nossa integridade mental. Por que a gente precisa cuidar da nossa mente? Por quê? Em pleno século XXI, quando se fala muito de transição planetária, transição para cá, transição para lá, junto com a transição se fala de depressão, que só cresce, falam de mal do século, é só o que a gente ouve. É de suicídio, inclusive, entre crianças. E aí a gente se assusta. Ora, uma criança se suicidar, como assim? Uma criança, é tão sem nexo isso, não é? Mas tem acontecido. Tem acontecido. E não se enganem que isso é no Brasil. Não. Porque a gente pode atribuir, porque o Brasil é um país que economicamente não está estável, porque é um país que politicamente não condiz com o que a gente entende como ética. Os países mais felizes do mundo, o número de suicídio é alto. E não são países felizes? O que é que está errado, então? Será que é dinheiro o problema? Não. Senão não teria suicídio nem depressão na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega. Graças a Deus que o Espiritismo veio até nós. Porque ele diz para a gente o que é isso que está acontecendo. Na Gênese, no último capítulo, fala dizendo que os tempos são chegados. Naquela época, 1865 ou 66, por aí. Os espíritos falaram para Kardec, os tempos são chegados. E que tempos são estes? O que é que acontecerá? A gente precisa evoluir. Sabe por que a gente precisa evoluir? Olha só, se a gente considerar, vamos fazer uma continha de matemática aqui rápida. Se a gente considerar a média de vida nossa, vamos supor 80 anos, certo? Como se a gente tivesse essa média de 80 anos. De Jesus para cá, tem 2019 anos, não é isso? Só que tem antes de Jesus também, não tem? Sabe, de Moisés para cá? Antes de Moisés, mas eu vou pegar de Moisés para cá. Vamos falar de 4, 5 mil anos, por aí, né? Se a gente vive uma média de 80 anos,
Vocês já pararam para pensar em quantas reencarnações a gente não já teve? Imaginem, quantas vidas a gente não já teve? 80, 80, 80, 80, 80, vamos supor em 4.000 anos. Percebem a conta? São muitas existências. E a gente reencarna com esse histórico nosso lá, porque vem no nosso perispírito. A Joana de Ângeles fala do DNA reencarnatório. Vem lá, o chip, vamos dizer, um chipzinho está aqui. Está lá guardadinho, no HD. Todo mundo tem seu HD reencarnatório. E está pesado, viu? Esse HD está pesado. Então, a gente já nasceu, voltou, aí nasceu de novo, voltou muitas vezes. E a gente está aqui para evoluir. E o bom disso tudo é que a gente sabe que todos nós, sem exceção, todos vamos evoluir. E quando a gente pensa na nova era, o que é a nova era? Imagine a gente habitar um planeta. Imagine agora, pegando a fraternidade da Dani. Nesse exato momento, imagine que o nosso planeta Terra fosse um planeta fraterno. Que nós já estivéssemos na nova era. Imaginem nós vibrando no amor, na bondade. Da gente olhar para o outro com um olhar puro. Imagine um mundo sem maldade. Não é legal imaginar isso? Não é legal? Agora imagine o seguinte, agora é um exercício, tá? Vamos ver se vocês vão passar no teste agora. Imaginem a pessoa que vocês não gostam. Não precisa dizer o nome, tá? Essa pessoa que vocês não gostam, que vocês acham que para uns inimigos, para outros não, mas aquela pessoa que acha que é uma pedra no meio do caminho. Pensem nessa pessoa agora, certo? Agora, a gente vai pegar essa pessoa que está aí na mente de vocês e vai colocar essa pessoa, vai projetar para esse mundo maravilhoso, onde todos nós estaremos evoluídos, inclusive essa pessoa. Sabia disso, que essa pessoa também vai evoluir? Todos nós. E imaginem o bate-papo de vocês dois lá na nova era. Vai ser assim, ó, mais ou menos assim. Fulano, como é teu nome? Como é teu nome? Aí, quando eles chegarem nesse grau de adiantamento moral e de evolução, eles eram inimigos. Mas lá, quando todos forem evoluídos, Diego vai reencontrar Valéria. E aí Diego vai dizer assim para Valéria: nossa, Valéria, que coisa boa, você também está aqui. Vê? Aí Valéria vai dizer: Diego, eu estou tão feliz, porque tu lembra como eu fazia tanta coisa feia naquela época? Tu lembra como eu te dei trabalho? Que bom que agora eu consigo enxergar. Porque na época eu não enxergava. E aí Diego diz para ela: e eu queria que você enxergasse sem enxergar. É igual quando um cego pisa no nosso pé, a gente não sabe quem pisou. Aí a gente vira com aquela raiva, né, porque pisaram no nosso pé. E quando a gente olha quem é um cego, a gente faz o quê? A gente respeita, não é? Ou a gente vai bater no cego? Não vai. Então, não é diferente nesse processo de evolução da gente. Uns estão mais adiantados, outros não. Uns enxergam, outros ainda não. E aí, quando fala nesse momento de transição, a gente está falando de um momento social, onde existe uma ambiguidade.
volatilidade, incertezas e complexidade. É o chamado mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram esse termo, que é o momento que a gente está vivendo. Então, a forma como Paula enxerga o mundo é diferente da de Diego. Então, cada pessoa tem sua perspectiva de mundo. E a gente quer que as pessoas olhem o mundo através da nossa lente, só piora esses conflitos que a gente tem dentro da gente, porque a gente não alcança isso, não dá. O processo de evolução, ele é solitário. Ele é solitário porque ele está aqui dentro. Agora, eu exercito com o próximo. Aí sim. Eu evoluo aqui e exercito com quem está ao meu lado. E não adianta a gente querer exercitar com quem é bonzinho com a gente. Porque é muito legal isso. É muito legal. A gente exercita no conflito, dentro do conflito existencial. Dentro daquela dor que a gente está passando. Daquelas lágrimas que a gente derrama todos os dias. Dá para ser feliz num mundo assim? O Evangelho diz que sim. Está lá no Livro dos Espíritos, desde que a gente compreenda essas leis de Deus. A gente caminha, a gente não regride, meus irmãos. Não pensem que a gente está regredindo. Não está. Ninguém aqui está regredindo. Então, nada de culpa, que é outro conflito existencial. E é um conflito danado para atrapalhar o nosso desenvolvimento. Nada de culpa, e sim responsabilidade. É diferente de culpa. Assumir o que a gente ainda não está legal e precisa melhorar, isso é bacana. Agora, olhar que você não está legal e se culpar porque você não está bem, isso não vai te tirar do lugar onde você está. Isso vai te afundar. No livro Obras Póstumas, entendendo a transição planetária, né? Eu trouxe até uns livros aqui que eu acho interessante para vocês. Saúde Integral, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Transição Planetária, Nova Era. E tem a Biologia da Crença, que eu não trouxe. São livros muito bacanas que dá para a gente entender um monte de coisa que está acontecendo com a gente. No capítulo Regeneração da Humanidade, é um capítulo extremamente importante do livro Obras Póstumas. E os espíritos, naquela época, ele disse que nós reconheceríamos os fins dos tempos quando aumentasse o número de suicídios, inclusive entre as crianças. A gente está vivendo esse momento. Percebem? A transição, ela acontecerá e está acontecendo, na verdade. Ela é aparentemente tumultuada, porque a gente olha o mundo como ele está hoje e a gente fica meio confuso com tanta velocidade, com tanta informação, com tanta coisa que a gente não dá conta. Mas para a espiritualidade, ela é exatamente como deve ser. Espíritos muito evoluídos colocaram-se à disposição de estar aqui entre nós para ajudar-nos nesse momento de transição planetária. Neste mesmo capítulo, os espíritos dizem que nós reconheceremos quais os espíritos que estão no caminho do processo evolutivo, que estão ajudando a tornar o nosso planeta um planeta melhor, e os espíritos ainda muito atrasados. E ele explica bem direitinho, e isso me chama a atenção, inclusive na escuta terapêutica no consultório,
eu atendo muitos adolescentes e me chama a atenção um número alto de adolescentes que tem uma característica que está lá no Obras Póstumas. Quando os espíritos dizem que são aqueles espíritos rebeldes. Não acreditam em Deus. Aqueles que não acreditam em Deus são as pessoas que a gente tem que olhar de uma forma acolhedora e não repulsa. São esses que precisam do nosso colo, da nossa paciência, porque ninguém erra de endereço. Então, se o teu filho rebelde está na tua casa, o teu adolescente, dizendo que não acredita em Deus, que está apegado às paixões do momento, que envolve-se com bebidas, com drogas, são estes adolescentes que precisam do teu colo. Porque ninguém erra de endereço. Gente, uma coisa que chama a atenção, olha só. O pessoal que está aqui, para vocês entenderem a cabecinha dos jovens, tá? Porque o número de suicídios é alto entre jovens e idosos. São os grupos de risco. O pessoal na faixa de 40 anos não precisa se entregar. Certo? O pessoal aí da faixa de 40 anos. Se a gente voltar lá no tempo, de 30 a 40 anos, eu acho que, ou até acima de 50 também. Vocês lembram que antigamente, na época que nós éramos adolescentes, a gente brincava onde? Na rua ou em casa? Na rua, não era? A gente podia brincar na rua. A gente andava descalço? Andava. Tinha o número de doenças que tem hoje em dia? O DSM aumentou, que foi uma beleza, cheio de doença. Tinha gente para brincar com a gente na rua? Assim, não era? E era queimado, barra-bandeira. Quer mais? Pular corda, elástico, não era? Amarelinha. E a gente saía para brincar e os pais, a gente soltava a gente. Não era assim. E olhe que a gente, para voltar para casa para almoçar, era uma luta, né? A gente chegava todo pingando, suado. E aí a gente comia nas pressas e levava os gritos da mãe da gente. Baixa o fogo, menino. Fica quieto aqui um pouco, depois tu vai. E a gente terminava de comer e já ia, ganhava o mundo de novo e ia brincar. Vamos lá. Massa esse tempo, né? Olha quantas construções a gente não fez naquela época, em termos do relacionamento interpessoal, de saber lidar com conflitos, porque estava todo mundo olho no olho, de ter amigos, de falar as coisas, de várias coisas. E tem mais, ninguém vivia na frente da televisão, a gente queria estar na rua. Não tinha TV para mandar a gente para a Disney, porque a Disney é massa. Não tinha isso. Não tinha mandando a gente comprar iPhone. Eu tenho um paciente de 6 anos que chegou lá no consultório e disse: tia Paula, eu pedi à minha mãe um iPhone de presente. 6 anos. Isso é a TV. Porque onde é que ele ouviu isso? É a televisão. E aí, os jovens de hoje em dia estudam de manhã. Aí, o que é que eles fazem à tarde? Muitos ficam em casa a tarde toda, dentro do quarto, são os filhos do quarto, dentro do quarto, com o que na mão? Celular. E tudo o que eles fazem está ali naquele celular. E aí ficam depressivos. Eu tenho adolescentes que falam que não tem amigos, queria conversar, ter gente para conversar. Eu queria poder sair, porque hoje, antigamente, no modelo de família de lá, a gente tinha as mães em casa que faziam esse papel, era mais presente. Nos novos modelos familiares, com essa globalização, as mães precisam sair para trabalhar, porque muitas são separadas.
A grande maioria, na verdade. Muita coisa mudou, minha gente. E tudo isso gera conflito no nosso coração, na nossa mente. E esse conflito, na cabeça de um adolescente, é muito pior. Porque o adolescente, primeiro, ele não tem ainda a formação neuronal completa. Ele não tem como um adulto tem. Então, ele não consegue ainda entender determinadas coisas que um adulto entende. E os adultos precisam entender que, por mais que nós, adultos aqui, por mais adultos e pais, por mais que nós tenhamos os nossos conflitos existenciais, mas nós somos o adulto da história, não são os adolescentes. Então, não adianta a gente querer que eles resolvam as coisas, por mais que eles se achem autossuficientes, né, que a gente sabe, porque é uma característica desses espíritos, essa autossuficiência, mas eles não têm maturidade neuronal e nem psíquica. Saiu recentemente uma pesquisa falando que o cérebro estará completo do homem aos 30 anos de idade. Olha só, a formação do cérebro com todas as suas estruturas com 30 anos. E as meninas com 24. A mulher sempre é mais rápido, né? Do que os rapazes. Então, assim, se a gente tem conflito, os jovens também têm. Então, em obras póstumas, aí ele já fala agora, esses espíritos bacana que estão chegando para ajudar a transição. Quais são essas características? Fraternidade. Tem muitos jovens fazendo muita coisa boa. Tem cada história de jovens incrível, gente. É uma bondade que eles têm, um amor, uma vontade de querer ajudar. Semana passada eu vi uma pesquisa, não sei se vocês viram, uma criança de 8 anos, acho que ela é da Alemanha, que ela diz que é de Marte, que veio de Marte. Vocês viram isso? E a criança já com 2 anos já lia e escrevia. Com 2 anos. Se a gente estudar o cérebro dessa criança de 2 anos, não deu tempo. Por mais que exista uma velocidade sináptica gigantesca, mas são 2 anos. Não dá tempo. Essa criança trouxe ela fala coisas que não é normal para a idade dela. E ela diz que veio de Marte. E aí, em obras póstumas, ele diz que esses espíritos, eles vêm com uma grandeza moral muito grande e intelectual também. Porque o que me chama a atenção, lendo as obras de Kardec, até uma coisa interessante para trazer para vocês, é que a nossa evolução, ela precisa ser intelecto-moral. Olha que interessante. A gente fala muito da reforma íntima, não é? Então, quando a gente fala da reforma íntima, a gente fala da nossa moral. Moral no sentido da gente ser ético. Certo? Em tudo. Ético em tudo. 100%. Mas ele fala que o desenvolvimento também é intelectual. E faz todo sentido, meus amigos. Sabe por quê? Quando a gente desenvolve a nossa intelectualidade, e a gente desenvolve através do estudo, do conhecimento, da curiosidade, da criatividade, porque tem pessoas que não leem, né? E nem por isso elas vão deixar de ser intelectualizadas, porque o conhecimento ele dá-se de várias formas. Então, quando a gente conhece, a gente consegue exercitar uma coisa muito importante que os espíritos falam para a gente lá na Gênese. A nova era não cabe a fé cega, só a fé raciocinada.
E quando a gente fala em raciocínio, usando o termo da palavra raciocínio, a gente está falando que a gente é a compreensão. Eu compreendo algo, eu estou raciocinando sobre aquele tema, compreendo, entendo e agora eu escolho se eu vou colocar em prática ou não. Tá claro até agora, pessoal? Então, para este momento que nós estamos vivendo, a fé deve ser raciocinada. E é por isso que a gente precisa estudar a ciência espírita, para aumentar a nossa fé, porque em algum momento de nossas vidas o coração titubeia. A gente se questiona se fulano, de fato, psicografa ou não. A gente lê, é igual a São Tomé, né? Precisa ver para crer. E a gente não vai ver, porque lá no Obras Póstumas diz que a gente não espere coisas extraordinárias. Não esperem, porque quem tem olhos para ver, vê. E quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Assim também é o contrário. Então, o momento que nós estamos vivendo está uma mistura de espíritos. Temos espíritos evoluídos entre nós, espíritos em processo de evolução e espíritos ainda muito atrasados. Imaginem tudo isso misturado no momento que a gente está vivendo de volatilidade, onde tudo é muito rápido, onde as pessoas conservadoras estão com os cabelos em pé, porque não conseguem mais ter previsibilidade de nada, porque esse é o momento que a gente está vivendo. São muitas incertezas. Muitas. Então, imaginem essa mistura toda e o mundo está ainda intacto. Parece o caos, mas não é. Porque tem muito mais coisas boas sendo feitas no nosso mundo do que coisas ruins. E aí, quando a gente volta, né, meus irmãos, falando dessas dores da gente, desse sofrimento diário que a gente passa, o que eu peço para vocês, e trago aqui, inclusive, através da neurociências, que é uma área muito importante, que tem se falado muito nos últimos anos, nos 10 últimos anos, a contribuição dela nas nossas vidas, e a gente associar neurociências com a psicologia espírita, quando a gente fala da Joana de Ângeles, associar com as obras de André Luiz, que é medicina linda do mundo espiritual. Quando a gente fala do Leon Diniz, que ele sabe falar do nosso ser. Quando fala de Kardec, com a comunicação extraordinária das suas obras, aí a gente, mesmo no mundo que parece que está desabando na nossa cabeça, o nosso olhar é no futuro. Na vida após esta vida. A gente se prepara aqui para nossas próximas existências. Para quando a gente chegar lá do outro lado, a gente dá o melhor de nós. Se a gente viver aqui, olhando só os nossos 80 anos, a gente vai realmente adoecer. Vai. A gente vai chorar todo dia, vai ter dificuldade para pagar a conta, a gente vai ser mal educado, a gente não quer conversar com ninguém, fica isolado, a gente vai deixar de ver tanta coisa linda que tem aqui na nossa natureza. Então, o que é que a gente pode fazer ao longo do nosso dia para melhorar a nossa integridade psicológica? Olha só. Eu vou trazer alguns elementos, tá? Para a gente exercitar. Primeiro, a importância da gente se hidratar.
A água, meus irmãos, é muito importante para oxigenar o nosso cérebro. Se a gente cuida bem disso aqui, a gente consegue pensar melhor. Então, a neurociência fez um cálculo lá, né, os neurocientistas, e descobriram que para cada 30 quilos, a gente tem que tomar 1 litro de água. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 90 quilos tem que tomar quantos litros? 3 litros, não é isso? Então, aí você já faz o cálculo de vocês. Saiam de casa com aquela garrafinha de 500 ml. Porque com aquela garrafinha a gente consegue controlar. Gente, isso é importante, é. Pelo amor de Deus, não é importante pagar conta, não. É, Paula, porque meu nome vai ficar sujo. Não é assim que a gente pensa? Então, a gente se organiza para que isso não aconteça. Mas não adianta se descabelar e nem se matar, porque não vai resolver. Segundo, o exercício físico. Quem não puder ir para uma academia, vai caminhar, faz alongamento. Mas isso aqui é uma máquina, ó. Isso aqui enferruja, sabe? Bora colocar um olhinho. E a gente coloca um olhinho quando a gente toma água e quando a gente se mexe. Não é? Porque lá no Evangelho não diz que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito? Isso aqui é nosso avatar, nosso templo sagrado, tem que cuidar, senão é suicídio inconsciente. Mas agora é consciente, vocês estão sabendo, né? Pois é. Terceiro, dormir. Tem gente que não dorme. Gente, a grande maioria não dorme. A realidade é essa. A grande maioria não dorme. E quando a gente não dorme, a gente desenvolve muitas doenças. E sabe por que também a gente não dorme? Porque a gente deita e vai pensar em problema. A gente deixa a hora de dormir para pensar em um monte de problema. O cérebro, ele não relaxa. Ele está eletricamente ativo. Então, se vai dormir, prepara o teu quarto para isso. As pesquisas mostram que quem não dorme, no dia seguinte, perde 8 pontos de QI. Vocês sabiam disso? 8 pontos no coeficiente da inteligência, né? Dos cálculos que eles fazem. E é verdade, no outro dia a gente está como? Memória falha, a gente fica cansado, irritado, abusado. Os homens diminuem testosterona, as mulheres ficam, e aumenta cortisol, tudo isso. E aí tem o Bruce Lipton, que é um biólogo maravilhoso, o livro dele é Biologia da Crença. O Bruce, ele diz assim, que a gente é influenciado por 3 coisas. Olha só, ele diz que se a gente conseguir cuidar da nossa nutrição, porque alimento é tudo. Alimento pode até piorar a nossa angústia. E pode melhorar também. Pode melhorar o nosso humor, dependendo do que a gente coma. Ele diz que se a gente cuidar da nutrição, se a gente souber lidar com o nosso estresse e com nossas emoções, o Bruce, ele diz que a gente não é fruto da genética. Ele fala de epigenética. Eu recomendo esse livro não só para nutricionista, não sei se tem algum aqui, mas eu recomendo para psicólogo, para médicos, porque este cara revolucionou a biologia celular. Comprem o livro dele, gente, ou baixem, é Biologia da Crença. Então, não adianta a gente dizer assim, ó, culpar alguém porque a gente está com depressão, porque a gente tem câncer, porque, é minha genética. Não. São nossas escolhas. Certo? São nossas escolhas. Então, o momento, agora, meus irmãos, é para a gente cuidar da gente. E cuidar da gente é olhar para a gente e para o outro fraternalmente. E a gente consegue isso no orai e vigiai.
no dormir bem, no tomar água, no se alimentar adequadamente. Ler bons livros, evitar assistir coisas violentas. Evitar passar muito tempo vendo uma série. Que tal ler um livro edificante? Sabe um livro maravilhoso? Há 2000 anos. A história linda de Emmanuel, né? Com Lívia, Lentulus com Lívia. Linda essa história. Tem muitos livros. Isso é uma história verídica. Imagina Chico Xavier psicografando tudo aquilo. É uma história verídica, gente. Troquem hábitos, sabe? Hábitos que a gente tem ruim, que só angustia a gente. Substitua esses hábitos. Se preparem para a nova era. Está assim de espíritos, assim. Aqui está aqui, ó. Nesse livro aqui, eu trouxe para vocês verem. Amanhecer de uma nova era. Está assim de espíritos do bem entre nós. Encarnados ou não, porque tem a turminha de lá que vem todos os dias cuidar da gente. A turminha. Como é que Dani disse? Os anjos, nossos irmãos mais velhos. Nossos irmãos mais velhos vêm cuidar da gente, né? Entenderam? Cuidem da integridade psicológica de vocês. Isso é o mais importante na transição planetária. Isso é o mais importante na transição planetária. Integridade emocional, psicológica. É isso que vai sustentar a gente para enfrentar tudo. Para finalizar, eu vou quebrar o protocolo, Dani, só um minuto. Será que pode? A gente vai falar de fraternidade, né? Eu posso pedir para eles ficarem em pé? Pode ser, gente? Quem puder, tá certo? Se tiver gente aí não querendo fazer exercício, eu vou ver agora. A gente vai fazer uma coisa bem legal, que todo ano a gente vai para o Cimesp, e eu amo o Cimesp. Vocês gostam do Cimesp? Gente, é muito lindo, não é? E a gente sai de lá cheio de energia, não é? Então, a gente agora vai dar as mãos, certo? A gente dá as mãos, porque é importante a gente tocar no outro, e a gente tem esse bloqueio, né? E na fraternidade isso não faz parte, o toque tem que existir, certo? E a gente vai cantar, todo mundo vai cantar, porque eu não sou cantora, cantora é Maria. A gente vai cantar uma música do Nando Cordel, do poeta Nando, que para mim é a música mais bonita dele, e que para mim é a música que reflete muito a nova era, a paz do mundo. É linda, né? Vocês me ajudam a cantar? Por favor, não me deixem cantar sozinha. 1, 2, 3. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar.
Rapidamente, Mário tem um recado para dar, né? E depois nós faremos a nossa prece. Nós temos um convite para fazer. Joana de Ângeles. Quem conhece Joana de Ângeles? Já ouviu falar, né? Disse para Divaldo o seguinte: faça de sua vida uma estrada assinalada por pegadas luminosas, para que quando alguém vier após você, vendo as estrelas no chão, possa dizer: por aqui passou um anjo, porque deixou setas luminosas apontando o porto da paz. Então, em homenagem a este homem, que é o mensageiro da paz do mundo, nós estamos fazendo aí no Shopping Patel. Quem já foi ao Shopping Patel em Olinda? Quem não foi, vai agora. Então, está passando o filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Então, nós pegamos lá um auditório, dia 15 de setembro de 2019, né? Às 10 horas da manhã. Divaldo, o Mensageiro da Paz. Grupo Espírita Seara de Deus. O ingresso, R$15. Tá legal? Então vamos encher o Patel Seara. Outros cinemas estão também alugados, passando todos o mesmo filme. Mas esse vai ser somente para as pessoas do Seara. Então, o ingresso está mais barato do que o próprio cinema. Então, quem quiser, aqui atrás já tem a maquininha e o ingresso para vocês adquirirem. Não percam, certo? É este homem que está conosco todo semestre, fazendo a abertura. É esse homem que tem 92 anos de idade. Chega na cadeira de roda, mas chega. Nunca faltou um compromisso na vida dele, com toda essa idade, deixando marcas luminosas, apontando efetivamente o porto da paz. Então, é a vida deste homem que vai ser passada lá no Patel Olinda, no dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã. Está aqui, Patel, Shopping Olinda e aqui, Grupo Espírita Seara de Deus. Então, vamos lá, todos juntos. Tá legal? Até antes do dia, né? Agora só tem 200 ingressos, né? Pode ser que acabe logo, né? Então, somente isso, com a palavra, Daniela. Vamos fazer a nossa prece para encerrar os trabalhos na noite de hoje com o nosso irmão Ricardo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Cristo, aproveitar esse momento que vivenciamos hoje aqui com a nossa irmã Paula, com todo o banquete que ela trouxe para nós, que possamos levar a fraternidade e o amor para nossos lares, que os nossos anjos protetores, aqueles que nos acompanham no nosso dia a dia, os nossos amigos mais velhos, não é, Dani? Que eles possam nos acompanhar e fazer com que a gente que está hoje dentro do Espiritismo possamos mudar e modificar as nossas vidas, como Paula falou, que possamos elevar as nossas crenças para a próxima vida que virá. Que assim seja. Que sigamos em paz e que possamos levar muitos desses fluidos para os nossos lares. Boa noite.